que a esquerda já não sabe mais se comunicar com a população, isso não é novidade pra ninguém. Mas recentemente veio toda uma treta aqui no YouTube, falando sobre como que a esquerda tem que se comportar, sobre anti-intelectualismo, isso e aquilo. E aí as pessoas foram, infelizmente, pelo lado errado das coisas e começaram a usar Nietzsche pra cá, Marx pra cá, quando esqueceram do principal ponto pra analisar a realidade, que é a palhaçaria de rua. Nesse vídeo eu vou mostrar como a esquerda pode ser salva com a palhaçaria. Olá, me chamo Brigitte de Barrota e podemos começar aqui partindo de três críticas contra a esquerda. Primeiro, que ela está distante da população. Segundo, que trata a população como idiota. E terceiro, que quer fingir ser o que ela não é de verdade. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que com a palhaçaria nós resolvemos esses três problemas. E pra isso, vou me basear nesse livro, que é o Manual e Guia do Palhaço de Rua, do Palhaço Tchakovati. Um palhaço com décadas de experiência em apresentação de rua argentino. Não que a apresentação de rua seja só na Argentina, ele já foi pelo mundo todo. Mas ele é um palhaço argentino que... Ah, eu caguei tudo aqui o negócio, peraí. Volta, cadê? Oi, volta aqui. Volta aqui. Ah, agora já me perdi. Enfim, o que importa aqui é que, nesse manual, Tchakovati lista os 10 mandamentos do palhaço de rua. E eu vou mostrar hoje nesse vídeo como conseguimos resolver aqueles 3 problemas nos baseando nisso, que é conhecimento de verdade. Não essa bobagem aí que vocês ficam consumindo pela internet. O primeiro mandamento de Tchakovati é: serás a exageração, não a caricatura de tua pessoa. Na palhaçaria, essa arte super complexa e elaborada, feita para pessoas iluminadas e superiores, o que temos é a construção de uma persona. Palhaçaria não é brincadeira, é coisa séria. Nessa persona, a própria pessoa entra quase que numa viagem interna dentro dos seus traumas e começa a selecionar as características suas que quer usar pra exaltar, pra tirar sarro. E aqui entra esse ponto de fingir que é de quebrada, ou de não saber usar gíria, ou de fingir que é academicista, que é acadêmico, que é taxista, que nem o Gugu, ou coisas do tipo. Então o primeiro mandamento já mostra pra gente sobre como temos que ser verdadeiros com a gente e com o nosso público, principalmente. Mandamento 2 é: nunca te irritarás com o público, não convém. E aqui entra uma outra analogia que Tchakovati faz pra palhaçaria, que transforma a palhaçaria de rua em basicamente um jogo de xadrez, em que cada palhaço tá o tempo inteiro jogando contra o público. Jogando com o público, contra, enfim. Então, é uma relação dialética, como muitos gostam de dizer, que é uma palavra bonita, mas uma relação dialética em que a palhaça faz um movimento e o público reage. De acordo com a reação, o palhaço vai lá e reage de volta. E isso vai sendo construído com o passar do tempo. E o público da rua é bem diverso, é bem diferente de cada pessoa. Então, é papel de cada palhaço ficar nesse lugar de tentar entender esse jogo. Então, quase que vendo de fora, entre muitas aspas, mas tentar entender esse jogo e conseguir fazer movimentos sem ser levado pela emoção. E com isso conseguir emocionar as pessoas, fazer com que elas sintam empatia por você. Mas antes de continuar, eu peço, se você estiver gostando do conteúdo e quiser me ajudar, porque esse negócio aqui é uma porcaria e aí tá difícil de conseguir gente pra assistir esses vídeos, que eu não entendo, porque eu sou uma pessoa iluminada, só aqui tem 3 lâmpadas. E mesmo assim ninguém dá valor ao meu trabalho. Mas você é diferente. Você vai dar valor ao meu trabalho, porque você é uma pessoa muito boa, uma pessoa superior. Eu sei de você, eu sei disso. Eu sei que você também acha isso. E por isso que você vai deixar um gostei no vídeo, vai deixar um comentário aqui pra dar volume pra esse negócio. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode comprar o meu e-book, que é o Lucrando com o Fim do Mundo. Nesse e-book, eu mostro pra vocês sobre como é possível lucrar e chegar no seu primeiro milhão usando a desgraça do planeta. Usando as diferentes formas de se destruir o planeta que a humanidade tem experimentado e trabalhado ao longo de 5 séculos. E vamos voltar para o que importa agora. O terceiro é:
Quando estiveres na roda, serás o centro do universo. E aqui entra, basicamente, essa ideia de que a todo momento você tem que chamar a atenção do seu público e manter a atenção do público preso em você. Então, em todo momento, você tem que, de novo, em toda essa dialética, dessa dinâmica, entender essas relações e, a partir disso, conseguir atrair a atenção dessas pessoas para você. E temos nesse processo todo uma relação que é construída não numa noção de que você é superior e aquelas pobres pessoas são ingênuas, ignorantes, mesmo que sejam ignorantes, mas não entra aqui no caso, e sim de tratar essas pessoas de forma igual. Uma coisa que o Tchakovati fala e faz muito é tratar o público de forma como um todo de igual para igual. E na palhaçaria isso entra muito. Então quando tem uma criança, você não vai tratar a criança como algo menor, mesmo que seja uma criança pequena, ou algo que não vale a pena. Entra no lugar de tratar essa criança de igual para igual. E obviamente, se a gente tá falando do pobre hipotético da periferia ou da quebrada, eu tenho que tomar cuidado ao usar a palavra quebrada, porque senão eu vou falar que eu tô tentando me colocar num lugar em que não pertenço, mesmo sendo uma fudida que passou 30 anos na periferia. Enfim, entrando nessa noção do pobre hipotético, você deve tratar o pobre hipotético de igual para igual, não como idiota que não sabe as coisas, mas ao mesmo tempo você tem que estar sempre de olho nessa relação dialética e prender a atenção dessa pessoa. Você não vai ficar falando um monte de palavra bonita só pra mostrar como você é uma pessoa muito culta e perder essas pessoas todas. Então, entra toda no jogo e aí entram em outras coisas de gag, coisa do tipo, que não importa aqui agora. O que importa é a gente vai pro mandamento 4. Nunca duvidarás de teu material em cena. Aqui temos a ideia de que em cena, quando cada palhaço se mostra em dúvida com o seu material, as piadas, as rotinas, as suas habilidades manuais, isso faz com que cada palhaço acabe perdendo a sua dignidade. E não é algo tão interessante assim de perder a dignidade. E na palhaçaria, Tchakovati, se a gente perde a dignidade, a gente basicamente morreu. O próximo é, diante do fracasso, usarás a frase "tô nem aí". E esse é o ponto em que, basicamente, você tem que entender os seus erros para que, em outros momentos, você acerte. Então não é só entrar num lugar de que você é uma pessoa superior, também é, mas não uma pessoa infalível. Na palhaçaria, boa parte do processo se dá no erro. E quando você constrói algo que não dá certo, você pode, mas você não precisa fingir que aquilo não aconteceu. Você pode trazer aquilo pro jogo. Como você vai usar isso na política é problema seu. O próximo é, nunca usarás material de outro palhaço que trabalhe no mesmo lugar, /praça, /cidade. E aqui entra uma noção que talvez não caiba muito bem pra vocês, pobres mortais, mas a ideia de que tem que ter um código, um mínimo código, na hora de lidar com suas piadas, com o seu material. Então, você pode usar o material de outras pessoas, você pode usar as gags, usar aquilo que deu certo com outras pessoas pra você. Só que você tem que ter noção pra não ficar muito feio. 7 é, estarás convencido de que, se não é hoje, será na próxima vez, mas encontrarás os sentimentos que está buscando. E aqui entra boa parte do que a gente já falou até aqui agora, que é basicamente a ideia de que devemos continuar trabalhando, mesmo que as coisas não saiam como a gente planejou, e aí partir desses equívocos para conseguir melhorar e sempre evitando ao máximo não perder dignidade, não perder a conexão com as pessoas. A 8 é não negarás nenhum desafio, que eu acho que é explicativa por si só, se não for problema seu. 9. Estarás agradecido por toda a sua vida aos que te inspiram, ainda que não te caiam bem. Aqui entra a ideia de que na palhaçaria a gente pode pegar material de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, em diferentes situações, enfim, durante a vida. E aí partir disso para construir o nosso material. Acredito que com relação ao que a gente tá falando aqui, entra em muitas questões de ver como, por exemplo, a direita se comporta, sobre como Olavo de Carvalho construiu
a linguagem dos youtubers de hoje em dia, que todo mundo faz isso. Muito provavelmente você clicou nesse vídeo, principalmente por causa da capa idiota chamativa. Digo idiota não, a capa super séria e nada apelativa. E isso, boa parte, você já sabe de onde que veio, né? E por fim, serás politicamente incorreto. E aqui entra muito daquela noção que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, talvez tenha lido, ou visto em mímica, não sei, telepatia, qualquer coisa nesse sentido, sobre como o bobo da corte tinha a possibilidade, era a única pessoa que podia falar as verdades na cara do rei, sem que fosse degolado. Às vezes eram degolados, mas ele que tinha autoridade de zoar os outros. Entra muito nesse lugar de que esse politicamente incorreto vai ter relação com a própria estrutura da sociedade. Então, se politicamente é correto cometer genocídio, ser intolerante, atacar as minorias e coisas do tipo, é papel de cada palhaço ser incorreto. E aí entra muito de como tem se usado isso na comédia. Então, os Lins da vida e essa galera falam sobre como que politicamente incorreto é sair por aí falando piada bosta e ofendendo o maior número de pessoas possíveis. Coisa não é isso. Uma das coisas que Tchakovati traz muito, e que outros palhaços trazem também, é sobre como, por exemplo, a gente não tá em jogo com o público pra ofender o público. E aí entra muito disso, sobre como na palhaçaria a gente constrói uma persona pra que a graça seja a gente, e não a outra pessoa, e não a plateia com quem você tá jogando. Óbvio que você pode e deve ofender e ir contra a desigualdade social, e contra essas pessoas que defendem toda essa pataquada. E esse vídeo mais solto e no formato que eu não tenho costume de fazer, que eu tô testando ainda esse negócio aqui pra ver como é que funciona, tá acabando agora, vai ficar por aqui. E aí então, que eu já falei de novo, se gostou do vídeo e se gostou desse formato, se aprendeu alguma coisa, comenta aqui, deixa um like no vídeo, compartilha pra sua avó, compartilha pro teu papagaio, compartilha pra quem você quiser. E se você quiser continuar consumindo a minha intelectualidade, minha sabedoria, você pode assistir esse vídeo aqui, em que falo sobre os segredos que os bilionários escondem de você com relação às mudanças climáticas. Ou então você pode assistir esse outro aqui, em que eu explico por que o veganismo não vai salvar o planeta. E se for novo aqui, clica nesse botão que tá aparecendo aqui, se inscreve no canal.